Oi, eu sou o Caleb. Oi, gente, eu sou o Matheus. Eu sou a Ariane. Eu sou a Alice. E eu sou a Isa. Hoje iremos falar sobre a Revolta da Armada. A Revolta da Armada foi um movimento revoltoso que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, que era então a capital do Brasil entre os anos de 1891 e 1894, no período da República da Espada. Esse movimento revoltoso foi promovido pela Marinha Brasileira e seus navios de guerra, os famosos encouraçados. E a Revolta da Armada foi dividida em duas partes, a primeira e a segunda revolta. A primeira revolta armada, ela se inicia no ano de 1891, no período em que Deodoro da Fonseca era presidente do Brasil. E essa revolta começa justamente porque ele, o Marechal Deodoro da Fonseca, decreta estado de sítio e fecha o Congresso. Mas Isa, o que significa estado de sítio? Estado de sítio, pessoal, é uma situação em que as autoridades governamentais, no caso Deodoro da Fonseca, têm poderes para restringir direitos individuais, como liberdade de movimento e liberdade de expressão, ou seja, com o objetivo de manter a ordem pública e a segurança do país. E bom, gente, essa ação dele, autoritária, de fechar o Congresso, ia totalmente contra a Constituição recém-promulgada de 1891. Então foi aí que os revoltosos começaram a se organizar e eles vão voltar os seus navios de guerra, os encouraçados, no litoral do Rio de Janeiro. E eles dizem nesse momento que vão bombardear a capital. Diante dessa pressão dos marinheiros, e de uma eminência de um conflito, o que é que Deodoro fez? Ele renunciou, pessoal. O primeiro presidente do Brasil renunciou. E no lugar dele vai entrar o seu vice, que também era um militar de alta patente, o Marechal Floriano Peixoto. Bom, gente, aí Floriano assumiu, tenta dar uma acalmada na revolta da Armada, só que isso não vai ser suficiente, porque em 1893 vai começar outra revolta armada, a Segunda Revolta. Ela começa em 1893 e se estende até 1894, e ela acontece justamente naquele momento em que Floriano ainda é presidente. Lembra? O Deodoro renunciou. Então agora quem é presidente é o Floriano Peixoto, que era o vice. Tá, e aí a gente tem dois almirantes coordenando essa segunda revolta, que foi o almirante Saldanha da Gama e o almirante Custódio de Melo. Mas por que dessa segunda revolta? Gente, os revoltosos alegavam que o governo do Floriano Peixoto não era legítimo, mas Ariane era vice. Então, gente, os revoltosos alegavam que lá na Constituição o vice só poderia assumir se o presidente tivesse já cumprido 2 anos de mandato, que não foi o caso do Teodoro. E aí, gente, começa uma pressão para Floriano Peixoto convocar eleições. Apesar da gente ter falado aqui do presidente Teodoro que renunciou e agora a gente está falando do Floriano, nem o Teodoro e nem o Floriano foram eleitos de forma direta. Eles foram eleitos por um colégio eleitoral, ou seja, pelo voto indireto. Não foi pelo voto popular. Lembrando que quem votava na época segundo a Constituição de 1891, homens maiores de 21 anos alfabetizados. Então quer dizer que não teve eleição para escolher esses dois presidentes. Direta não, só indireta. E aí o Floriano Peixoto, ele usa isso para se justificar. Olha, eu não vou seguir à risca esse texto constitucional, até porque eu não fui eleito por voto direto e sim por voto indireto. Só que essa justificativa do Floriano Peixoto, gente, não foi acatada. Por quê? Porque ela não foi aceita pelos revoltosos. E foi aí que a Marinha se organizou novamente e posicionou seus navios canhoneiros ali na Baía de Guanabara, do Rio de Janeiro, para poder bombardear a capital. Dessa vez, Floriano Peixoto não recuou, porque lá atrás o Deodoro renunciou mediante a pressão. Entre os anos de 1893 e 1894, tivemos vários combates. De um lado, os integrantes principalmente marinheiros ligados à Segunda Revolta Armada, e do outro lado, as tropas que representavam a então presidente Floriano Peixoto. Muita gente se apresentou como voluntário para defender o governo dessa possível ameaça em relação à costa do Rio de Janeiro. E uma informação importante: esses revoltosos ligados à Segunda Revolta Armada vão começar a se deslocar para a região sul do Brasil.
porque lá na região sul vai estar acontecendo um outro problema, que é a Revolução Federalista. Essa galera da Revolta da Armada vai se unir com a galera da Revolução Federalista. Os dois grupos opositores ao governo, tanto da Revolta da Armada quanto os grupos opositores do Floriano lá na região federalista. Os dois grupos foram derrotados, ou seja, o Floriano vence esses dois movimentos de oposição a ele. Inclusive, o Marechal Floriano Peixoto foi conhecido como Marechal de Ferro, porque ele governava com mãos de ferro, ou seja, ele era muito autoritário e agiu com extrema violência aos movimentos de oposição a ele.